Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando do sistema circulatório. A gente já encerrou o módulo 9 da apostila, hoje a gente vai começar o módulo 10, mas que ainda fala do mesmo sistema. Tudo bem? Eu vou colocar a apresentação aqui e vocês vão ver do que a gente vai falar hoje. Tá? Bom, agora vocês já devem estar vendo aí a tela da nossa aula. Então, vai ser sobre os vasos sanguíneos. Antes da gente começar a falar dos vasos sanguíneos, vamos recapitular o que a gente já viu do sistema circulatório. O sistema circulatório ele é composto pelo sangue, que a gente já estudou, já vimos os componentes, já vimos como que ele se origina no nosso corpo, e também pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Os vasos sanguíneos são como se fossem os canos por onde o sangue passa no nosso corpo, os tubos por onde o sangue vai passar. E o coração é quem vai empurrar o sangue sempre na mesma direção para ele se manter circulando. Então, hoje a gente vai focar principalmente nos vasos sanguíneos. Então, um dos principais vasos sanguíneos que existem, um dos principais tipos, são as artérias. As artérias aqui na imagem, elas estão representadas em vermelho. Então, pessoal, as artérias, elas são vasos sanguíneos que saem do coração. Então, sempre vai ter sangue saindo e sempre vai ter sangue chegando no coração. As artérias vão levar aquele sangue que sai. E na hora que o sangue sai, pessoal, o coração, né, ele é um músculo, na hora que ele se contrai, ele empurra o sangue para fora. Na hora que ele empurra, esse sangue ele sai com uma pressão bem alta. Então a artéria ela não pode ser fininha, ela não pode ser muito delicada. Ela tem que ser um vaso resistente, ela tem que ter uma parede bem grossa, como se fosse um cano bem grosso. Então, pessoal, essa é uma característica das artérias. Ela tem essa parede bem grossa, bem resistente para suportar a pressão. E por quê? Porque é ela que está levando o sangue que sai do coração. Então, ele sai com uma pressão bastante forte. Aqui no desenho, né, ela está representada em vermelha. E vocês podem ver que tem algumas mais grossas, outras mais finas. Elas vão se ramificando. Saem duas do coração, na verdade, que vão se ramificar por todo o nosso corpo. E tem esses outros azuis aqui. Esses vasos em azuis são os vasos sanguíneos chamados de veias. As veias, elas trazem o sangue de volta para o coração. Elas recolhem o sangue que foi distribuído por todo o corpo e vai trazer de volta. Como ela traz de volta o sangue, ele já não chega mais tão forte, uma pressão tão forte, uma força tão grande. Então, as veias, elas têm as paredes das veias, elas são mais fininhas, são mais delicadas do que a parede das artérias. Então, essa é uma diferença bastante clara entre as duas, né? A espessura da parede. Então, as veias, elas trazem o sangue de volta. E vocês estão vendo também, tem veias fininhas e veias maiores. Vamos entender agora como que acontece essa ramificação. As artérias, pessoal, elas têm que levar o sangue para todo o nosso corpo. Então, e a artéria ela é muito grande. Opa, passou uma moto aqui. E a artéria, ela é muito grossa. Então, ela é muito maior do que uma célula. Então, ela precisa se ramificar para ela ficar bem fininha, para ela conseguir chegar nas células do nosso corpo. Então, as artérias, elas se ramificam e formam arteríolas. Então, olha aqui, tem uma artéria em vermelho, ela se ramifica em várias arteríolas. Essas arteríolas, elas também vão se ramificar. Quando elas se ramificam, elas formam os vasos capilares. Então, são vasos bem fininhos. Os vasos capilares, gente, eles são tão fininhos que eles permitem que o oxigênio passe por eles, que os nutrientes passem por eles. Então, nos capilares acontecem essas trocas entre o sangue e as células. Então, se chega lá na célula do nosso cérebro, por exemplo, o nosso cérebro está precisando de oxigênio, é nos capilares em que o oxigênio vai sair do sangue e passar para as células. O oxigênio não consegue atravessar as artérias. O oxigênio não consegue atravessar as arteríolas. Ele só atravessa os capilares. Isso também vale para todos os outros gases e para todos os outros nutrientes. Então, pessoal, nos capilares vão acontecer essas trocas. Lembra lá no pulmão, onde aconteciam as trocas gasosas, em que o sangue pegava oxigênio e se livrava do gás carbônico? Isso só acontece nos capilares lá no pulmão. Então,
as artérias se ramificaram em arteríolas, as arteríolas se ramificaram em capilares, e depois que os capilares já entregaram tudo que eles tinham para entregar e já recolheram tudo que eles tinham para recolher, os capilares, eles começam a se juntar. Então, estão vendo que tem vários capilares aqui, eles vão se juntando e formam vênulas. Essas vênulas se juntam e formam as veias. E as veias vão levar o sangue de volta para o coração. Entenderam, pessoal? Então, o sangue passa ele sai do coração, passa por uma artéria, vai para uma arteríola, passa pelos capilares, depois por uma vênula, volta para a veia e volta para o coração, e aí ele continua fazendo esse ciclo enquanto o nosso coração está batendo. O que é importante a gente entender, pessoal, é que o sangue, ele não sai dos vasos sanguíneos para levar as coisas para as células. O sangue, ele continua sempre dentro dos vasos sanguíneos. São os nutrientes que vão atravessar o vaso sanguíneo, de tão fininho que ele é, para conseguir chegar até as células. E essa troca de nutrientes e gases vai acontecer somente nos capilares. Não acontece nas artérias nem nas veias. Só nos capilares que são bem fininhos. Pessoal, aqui tem uma imagem que está na apostila de vocês, mostrando uma artéria. Olha como ela é grossa, pessoal, a parede dela. Ela é bem mais grossa do que a veia. Então, tem a artéria, que se ramifica aqui nas arteríolas, forma os capilares, junta, forma as vênulas e a veia. A gente tem músculo também aqui nas veias e nas artérias, para manter elas sempre firminhas na mesma posição. Então, gente, é isso, a aula. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto bem simples esse dos vasos sanguíneos. A gente vai retomar esse assunto na próxima aula da semana que vem. Tem uma tarefinha para vocês. Essa tarefinha é um brochurão, ela vale nota. Lá na página 302, lá no finalzinho, tem a atividade 1. Essa atividade 1 pede para vocês preencherem o esquema no anexo 2. Está lá no fim da apostila. Vocês vão preencher esse anexo usando as palavras que estão aqui nesse quadro. E não precisa tirar o anexo. Deixa ele aí na apostila. Quando a gente voltar, eu vou corrigir o anexo na apostila. Aí depois a gente recorta, cola no caderno e faz tudo isso. Mas por enquanto, deixem na apostila. Façam com atenção, porque esse brochurão vale 40 pontos. Pessoal, deixa eu tirar a apresentação aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou gostando de falar desse assunto com vocês. A próxima aula vai ser bem interessante, que nós vamos falar do coração, que é o último órgão que falta para a gente entender de vez o sistema circulatório. Então, pessoal, até a próxima aula.